Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou enfermeiro formado pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente eu faço mestrado em Telesaúde e Saúde Digital pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns conceitos e definições sobre saúde digital. A intenção desse canal aqui é a gente falar sobre saúde digital, sobre inovação em saúde. Então, nos próximos vídeos a gente vai estar abordando sobre esses conceitos e sobre tecnologias e inovações que vêm aparecendo na saúde digital. Combinado? Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a saúde digital, o que que ela engloba, o que que ela abrange. Então, vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre conceitos fundamentais iniciais sobre saúde digital, combinado? Então, a saúde digital ela engloba o uso de tecnologias digitais para melhorar a saúde e o bem-estar. Ela abrange uma ampla gama de aplicações, desde o monitoramento remoto de pacientes até o desenvolvimento de novos medicamentos. A importância da saúde digital, ela reside na capacidade de revolucionar a forma como os serviços de saúde são prestados, tornando mais eficientes, acessíveis e personalizados, de certa maneira, né? Podemos dizer assim. Tendo uma licença poética, a gente pode dizer um pouquinho sobre a evolução da saúde digital. Então, a saúde digital ela teve uma evolução significativa nos últimos anos, impulsionadas pelos avanços tecnológicos. Se no primórdio a gente tinha ferramentas básicas como o uso de e-mails, sobre sites informativos, com a ascensão da internet e os dispositivos móveis, a saúde digital se expandiu, incluindo plataformas de telemedicina, aplicativos de saúde e dispositivos vestíveis. Então, a inteligência artificial e a internet das coisas estão moldando as próximas fases da saúde digital, abrindo caminho para serviços personalizados e preditivos. Então, se a gente pode fazer um marco aqui, né, das evoluções é, da saúde digital, a gente pode dizer que no primeiro momento a gente tinha a era da informação. Então a gente tinha sites informativos e plataformas básicas de comunicação online, como e-mail, como blogs, por exemplo, que foram surgindo com ferramentas de acesso inicial à informação médica e informação de saúde. No segundo momento, a gente teve a era da mobilidade. Com a popularização dos smartphones e dos tablets, a saúde digital ela ganha um impulso com aplicativos de saúde, monitoramento, fitness e plataformas de telemedicina. Nesse terceiro momento aqui que a gente pode destacar, que a gente acaba vivendo hoje em dia, é a era da inteligência. Então a gente tem a inteligência artificial, a internet das coisas, a Big Data, impulsionando e personalizando a análise preditiva e o desenvolvimento de novos tratamentos e novos diagnósticos dentro da área da saúde. E qual é o impacto na sociedade moderna, né? A saúde digital ela tem um impacto profundo na saúde moderna, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos ou cuidamos da saúde. O acesso à informação médica ela se torna mais fácil, permitindo com que as pessoas tomem decisões mais informadas sobre a sua saúde. A telemedicina amplia o acesso a cuidados de saúde para áreas remotas e reduz o custo de viagem. O monitoramento remoto de pacientes permite intervenções mais rápidas e eficientes, melhorando os prognósticos e doenças. Isso a gente pode evidenciar entre muitas aspas, tá? Com muito cuidado, que a gente pode fazer esses apontamentos, visto que a gente vive no Brasil de muitos Brasis, podemos dizer dessa forma. Então, a gente percebe esses avanços, mas mais nas regiões centrais do Brasil, como ali São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. A gente percebe que tem esses avanços, essas nuances, mas ainda tem muito a melhorar, muito a ser feito, muita região do Brasil ainda a ser alcançada pela saúde digital.
para que ela realmente seja utilizada da melhor maneira possível e atendendo uma gama de pessoas. E falando um pouquinho sobre fundamentos, né, de saúde digital, ela se baseia em uma série de princípios e tecnologias que trabalham em conjunto para transformar a assistência médica. A integração de dados médicos, a interoperabilidade de sistemas de segurança de informação são pilares essenciais. A gente pode destacar também a privacidade de dados e ética na utilização de tecnologias de saúde como algo crucial para garantir o uso responsável e confiável das soluções digitais. Algumas tecnologias chaves, né, que a gente pode fazer algum apontamento aí é a internet das coisas. A internet das coisas ela está revolucionando a saúde digital através do uso de sensores e dispositivos conectados para coletar dados sobre a saúde dos pacientes. O uso da inteligência artificial, por exemplo, permite análise automatizada de dados médicos, auxiliando no diagnóstico, no prognóstico e desenvolvimento de tratamentos personalizados. A Big Data, por exemplo, permite o processamento e análise de grandes volumes de dados, revelando tendências e padrões que podem melhorar a saúde pública e desenvolvimento de novas terapias. Então, se a gente fazer esses três apontamentos aí, a gente pode dizer que a internet das coisas, nós temos, por exemplo, sensores vestíveis, dispositivos médicos conectados em casas inteligentes que permitem o monitoramento contínuo, coleta de dados em tempo real. Outro ponto que a gente pode trazer é sobre a inteligência artificial. Então, com o uso de algoritmos de aprendizado de máquina, fazem a análise de grandes conjuntos de dados médicos para auxiliar o diagnóstico, o prognóstico e o desenvolvimento de tratamentos personalizados. Com o uso da Big Data, a gente tem, por exemplo, o processamento e análise de grandes volumes de dados médicos, revelando padrões e tendências que podem melhorar a saúde pública e o desenvolvimento de novas terapias. Falando um pouquinho sobre a integração com os sistemas de saúde tradicional, né? A saúde digital, de longe, né, ela não visa, né, substituir os sistemas de saúde tradicionais, mas sim complementá-la. Então, a gente atende um paciente no ambiente digital, mas a gente não deixa de perceber, de notar, de reconhecer a importância do exame físico, por exemplo, para certas situações. A gente sabe que muitas doenças, muitas questões de saúde, a clínica se destaca frente a exames, por exemplo. Então, de longe, a saúde digital ela visa substituir, mas sim complementar a saúde tradicional. Ela busca fazer a integração de tecnologias digitais com sistemas de saúde existentes, permitindo a otimização dos fluxos de trabalho e a redução de erros, e a melhoria da comunicação entre o profissional de saúde e o paciente. As plataformas de saúde digital podem ser utilizadas para gerenciar prontuários médicos, agendar consultas, solicitar exames e compartilhar informações médicas de forma eficiente. Claro que tudo isso precisa ser bem pensado e cuidado, pensando em compliance, pensando em LGPD, por exemplo. Então a gente precisa ter a visão também sobre a ética em saúde. A ética em saúde. A gente precisa pensar sobre o paciente como centro do cuidado. Então, quais os desafios e as oportunidades, né? A saúde digital,
ela apresenta uma série de desafios, como a segurança da informação, a privacidade dos dados e a necessidade de garantir a acessibilidade e a equidade nos acessos de tecnologia. No entanto, as oportunidades são vastas também. A saúde digital ela pode contribuir para uma melhor prevenção de doença, tratamento personalizado, gerenciamento de doenças crônicas e o acesso a cuidados de saúde em áreas remotas. Então, a chave para o sucesso da saúde digital está justamente em superar os desafios e aproveitar as oportunidades, garantindo a ética e a segurança no uso das tecnologias. Então, elencando aqui, né, se a gente pudesse elencar os desafios e as oportunidades, a gente tem como desafio segurança da informação, privacidade de dados, acessibilidade e equidade, a integração com sistemas existentes, o custo da implementação. Como oportunidades, a gente tem a prevenção de doença, tratamento personalizado, gerenciamento de doenças crônicas, o acesso de cuidados de saúde em áreas remotas e as melhorias de comunicação entre profissional de saúde e o paciente. Qual os benefícios, né, se a gente pudesse dizer assim, da saúde digital? Então, a saúde digital ela traz benefícios significativos para o paciente, para o profissional e para o sistema de saúde como um todo. Para o paciente, a saúde digital ela oferece maior acesso a informações médicas, a informações, podemos dizer assim, de saúde, ferramentas de autogestão de cuidado, serviços de telemedicina e telesaúde e opções de tratamentos mais personalizados. Aos profissionais, eles se beneficiam da saúde digital através de ferramentas de diagnóstico, de tratamento mais preciso, melhor comunicação com o paciente, o acesso aos dados médicos em tempo real, o uso de ferramentas que acabam fazendo com que o serviço burocrático administrativo se torne mais leve, mais prático, mais eficiente, com o uso de inteligência artificial, por exemplo. Então, o sistema de saúde como um todo se beneficia da saúde digital com a otimização de recursos e a redução de custo e a melhoria da eficiência dos serviços. Então, se a gente destacar aqui, né, por exemplo, o acesso à informação. Para o paciente, ele tem fácil acesso a informações médicas confiáveis. Para o profissional de saúde, ele tem acesso a dados médicos em tempo real e informações atualizadas. E para o sistema de saúde, tem a divulgação de informações de saúde pública e campanhas de prevenção. Sobre a personalização, a gente tem para o paciente tratamentos e planos de saúde personalizados, às necessidades individuais. Para o profissional de saúde, a gente tem ferramentas para análise de dados em desenvolvimento de tratamentos personalizados. E para o sistema, o uso de dados para melhorar a saúde pública e o desenvolvimento de novos tratamentos. Sobre o ponto da eficiência. Para o paciente, a gente tem um monitoramento remoto de saúde, agendamento de consultas online e o serviço de telemedicina e telesaúde. Para o profissional, a gente tem a gestão de prontuários médicos, prontuários de saúde, né? Agendamento de consultas online e a comunicação eficiente com o paciente. Para o sistema, a gente tem a otimização de recursos, redução de custos e a melhoria da eficiência dos serviços. Sobre a implementação de soluções de saúde digital. A implementação de soluções de saúde digital exige planejamento estratégico, investimento em infraestrutura e tecnologia, treinamento de profissionais e engajamento do paciente. Então, é fundamental garantir a segurança da informação, a privacidade dos dados e a acessibilidade a todos. A adoção de padrões e protocolos abertos facilita a interoperabilidade entre sistemas e promove a colaboração entre as diferentes instituições de saúde. Então, se a gente puder mostrar aqui um passo a passo, né, podemos dizer assim de forma mais simples,
Então, em primeiro lugar, nós temos o planejamento, onde vamos definir os objetivos, identificar as necessidades, escolher as soluções mais adequadas para as instituições ou região. Sobre a implementação, a gente vai fazer a instalação de infraestruturas, aquisição de tecnologias, treinamento de profissionais e o uso de novas ferramentas. Quando falamos sobre engajamento, a gente precisa ter educação e conscientização do paciente sobre as vantagens da saúde digital e como utilizar as ferramentas de forma eficiente. Sobre o ponto 4, que é sobre o monitoramento, a gente precisa fazer acompanhamento contínuo das implementações, avaliações dos resultados e ajustes para garantir o sucesso. Então, se a gente pudesse dizer que a gente precisa fazer um sistema que se retroalimenta, a gente precisa estar fazendo um monitoramento ao tempo todo para que a gente aumente o engajamento e também a gente faça a aquisição de tecnologias necessárias e treinamento dos profissionais para o uso dessas ferramentas. Por hoje só, a gente termina aqui essa aula, essa conversa, e nos próximos vídeos a gente vai discutir sobre outros assuntos.